Oi, gente, boa noite. Já já vamos receber um convidado muito especial. A Davilson Matias vai falar sobre o quê? Vendas. Faz bastante tempo que eu não estou aqui com vocês, não estou no Instagram, tenho evitado um pouquinho de fazer lives tão seguidas, né? Porque o que acontece? É muita live acontecendo, então o cuidado que a gente tem que ter também é para não sobrecarregar as pessoas pelas inúmeras lives que elas vêm assistindo. Sofia Veríssimo da França entrou aqui, Mara, Silva, Grace, deixa eu ver quem mais entrou aqui, a Vivi, o Edvaldo, a Marielle, Camilo, querida, um beijo muito grande, saudades de você, a Fran, a Luna e o Rubens, várias pessoas entrando aqui, a Luizete, que querida, muitas saudades de você, bastante tempo que eu não te vejo, Vivi Pante. Galera, hoje a gente vai falar sobre vendas nesse momento de hiperconcorrência. Oi, Vivi, tudo bom? Como é que você está? Um beijo grande pra você. Eu vou dando um oi aqui, gente. Vocês sabem que eu me empolgo cada vez que eu vou fazer uma live, porque eu quero abraçar vocês de saudade, pessoas que eu conheci aí pelo Brasil todo, que participam dos meus treinamentos. Sofia, lá da França, né? Entrando aqui, já são 4 horas a mais lá, então um beijo grande para todos vocês. Dizer que eu estava com saudade de aparecer por aqui. E hoje o tema vai ser muito legal, porque vocês sabem que a gente está vivendo várias crises no Brasil, né? Começou pela crise da pandemia, do Covid-19, depois a gente entrou muito forte na questão da crise econômica, né, que todos os países do mundo estão enfrentando. Aí nós estamos numa crise política no Brasil e ainda uma crise de confiança. Será que dá para confiar nos nossos governantes? Será que dá para confiar nas informações que são repassadas para nós? Então, é muito importante a gente parar um pouquinho para a gente refletir e trocar algumas ideias. Então, eu tenho um convidado especial, né, que é o Adavilson Matias, ele vai estar entrando aqui. Agora, eu queria que vocês compartilhassem aqui comigo um pouquinho, né, como é que vocês estão? Como é que tá aí na França, Sofia? Como é que tá a situação? As pessoas já estão saindo mais de casa? Ainda tá todo mundo de máscara? Eu estou vendo vocês entrando aí, o André, a Giane, Matias, né? Deza Matias, a Priscila Caminha. Logo vamos estar juntos aí para mais uma Masterclass. Ontem à noite a gente teve uma Masterclass, eu estou trabalhando com grupos fechados. Eu comentei com vocês que eu estou um pouquinho distante das lives em função da quantidade enorme de lives que realmente estão circulando por aí. E eu optei por fazer Masterclass. Então a gente fez várias maratonas de Masterclasses. A gente fez 3 semanas seguidas, onde a gente fez Masterclass totalmente gratuitas para a população brasileira, para ajudar a gerir os negócios, negociações e contratos jurídicos, saber melhorar a questão financeira da sua empresa, como tratar as pessoas e tudo isso dando conteúdo, um conteúdo extremamente rico com pessoas muito qualificadas para poder passar as informações. Veio médico, veio advogado, veio especialista em experiência do cliente, veio especialista em gestão de pessoas e muito mais. Agora, eu estou focando muito nas Masterclass. Ontem a gente teve uma Masterclass sobre mentoria organizacional, onde eu tive o prazer de estar junto com o Marcos Ronsoni, um dos maiores especialistas do Brasil em mentoria organizacional. E logo eu vou ter mais algumas Masterclass onde o público é fechado. Então, se você quiser participar das Masterclass, que são totalmente gratuitas, você precisa entrar no meu grupo no Telegram, cujo link está na minha bio, tá? Tem o grupo Seja Imparável na Adversidade. E é esse grupo aí que a gente tem um grupo de mais de 400 pessoas, onde a gente está trocando informações seguido aí e sempre eu posto as novidades. Também uma coisa muito legal que eu vou falar para você. Olha só, Sofia deu uma informação para nós aqui, ó, a partir de 11 de maio, liberado, mas limitado a 100 quilômetros perto da área. Fora disso, só situação de urgência e trabalho. Aqui também a gente não pode sair na rua sem máscara, senão a gente acaba pagando multa, né? Aqui em Passo Fundo, bastante casos, né? No Rio Grande do Sul, uma das principais cidades que tem caso de corona.
Mas a gente acredita também que logo vai sair dessa e a gente vai ficar bem. O que importa é a gente manter a positividade, a esperança e a gente se unir realmente para que as coisas andem de forma fluida. Eu vou fazer o convite para o Matias entrar, para a gente focar aí na nossa Masterclass. Tá um minutinho aqui. Wilson Matias, adicionar. Está entrando aí, eu queria fazer um convite para vocês que eu estou fazendo uma formação em comunicação assertiva totalmente gratuita, caso você tenha interesse, também entra no grupo do Telegram que eu divulgo para vocês. A gente já fez essa formação online ao vivo, eu junto com vocês, né, utilizando uma plataforma digital. Oi, Matias, bem-vindo! Olá, boa noite. Tudo bem contigo? Tudo bem, meu querido. Estou fazendo uns últimos recados aqui para o pessoal. Pode ficar à vontade, estou te ouvindo aqui, fica à vontade. Aqui para você falar, tá, Matias? E eu estava comentando com o pessoal que eu estou com uma formação que é comunicação assertiva gratuita. A primeira turma eu fiz para mais de 50 pessoas, quase 60. E agora eu estou com mais de 90 alunos inscritos para a segunda turma. Então, tá muito bacana, assim, essa questão da gente poder gerar conteúdo gratuito para somar a vida das pessoas, para que elas possam desenvolver novas habilidades. A Lilian tá me perguntando aqui onde é que tá o link. Você entra no meu perfil da bio, é @alessandrismanioto, e você vai ver que tem um grupo do Telegram, Seja Imparável na Adversidade. É ali, você clica, vai cair no grupo e depois eu coloco o link lá para que você possa se inscrever. Tá bom, Lilian? Boa noite, Gustavo. Boa noite, galera. Eu também estou numa maratona de treinamentos e eu imagino que o Matias também deva estar assim. Eu transferi a minha sala de treinamentos e montei um escritório na sala da minha casa. Literalmente, né? Eu acabei ministrando o Leader Training online, então é uma formação de liderança online. Semana passada eu passei todas as noites ministrando treinamento. Agora, na próxima semana, eu tenho analista comportamental, uma online, e tenho várias formações programadas para o mês de maio. E o primeiro nome do grupo que eu havia criado, quando eu criei o grupo no Telegram, era Seja Imparável na Crise, né? Aí depois eu conversei com o Matias, e o Matias disse assim, eu não gosto de falar essa palavra crise, porque crise é um negócio negativo, então tira esse negócio de crise, Alessandra, né? Então, em abril, né? Eu acho que foi no início de abril, se eu não estou enganada, ou 29 de fevereiro, alguma coisa aí, dia 6 de abril, a gente fez a live lá no teu perfil, né, do Wilson Matias, e eu já falei sobre inteligência emocional, falar sobre mentalidade forte nesse momento da adversidade, e a partir daquele momento que eu falei com o Matias, ele me fez virar uma chave em toda a minha comunicação, do meu marketing, em todo o meu relacionamento com os meus clientes, eu parei de falar a palavra crise. E eu falo cada vez mais oportunidade. Então, cada vez mais as oportunidades, elas estão aparecendo para quem é imparável, né? Então, gente, hoje nós temos uma pessoa muito especial que vai falar como vencer a concorrência, como vender mais, como se diferenciar nesses dias que a gente pode dizer que tem uma hiperconcorrência, que está muito maior, que a gente nem imaginava que as redes sociais estariam tão sobrecarregadas, que seria tanta live, tanto conteúdo, até eu diminuir um pouquinho as lives. Eu sei que o Matias faz praticamente todas as noites lives, né? Eu migrei para Masterclass, para o grupo privado, para conduzir um conteúdo de forma mais assertiva para um público maior. Mas eu sei que o Matias continua e a área dele é vendas, gente. Mas ele é muito forte em PNL, ele é mestre em PNL. Então tem algumas experiências fantásticas aí. E eu quero, Matias, então, que você se apresente aí para essa galera que está nos assistindo. Logo, logo mais gente vai estar entrando. Então fica à vontade que você é nosso convidado especial. Muito bem-vindo. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Gostaria de iniciar a nossa fala expressando a minha gratidão a você pela oportunidade, pela confiança, e agradecer também às pessoas que estão nos assistindo, e já pedir para as pessoas, por favor, compartilhem, porque eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai agregar muito para você. Como a Alessandra me falou, chama Wilson Matias, se preferir podem me chamar de Matias.
Sou o CEO da Progredir, que é uma escola de coaching. Sou apaixonado por tudo o que diz respeito ao comportamento humano. E nós vamos falar sobre isso. Talvez um dos maiores diferenciais que eu tenho voltado para a questão de vendas é o profundo conhecimento que eu tenho sobre os relacionamentos e sobre o comportamento humano. Então já fica aí para você talvez a primeira dica para quem está nos assistindo. Se você quer se tornar um vendedor de sucesso e lidar com essa hiperconcorrência, é fundamental que você entenda profundamente do comportamento humano e como as pessoas funcionam. Então é um prazer estar com você aqui hoje. Tem algumas formações em coaching, algumas formações em PNL, algumas formações em Enneagrama, que é o estudo do comportamento humano através das emoções. E um louco apaixonado e inveterado por vendas. Espero poder contribuir com vocês nessa noite. Eu não tenho dúvidas que você vai contribuir, né, Matias? E uma coisa muito interessante que a gente é concorrente, no bom sentido, né, de instituto, que nós temos produtos parecidos, mas a gente já se conhece há pelo menos mais de 5 anos, né? Temos uma boa relação e acredito que o respeito, a consideração, essa parceria de poder trocar ideias e poder convidar um ao outro para a nossa rede social, ela é fundamental. E você falou uma coisa muito importante, que é a questão de relacionamento. Para mim, venda é relacionamento. Se você não tem relacionamento, se você não tem network, se você não tem autoridade, seja no seu produto, com a sua empresa, na cidade, no Brasil, enfim, dentro dessa linha, você não consegue se posicionar, você não consegue vender. Não tem produto milagroso se a pessoa que estiver fazendo a venda, ela não tiver relacionamento. Então, para mim, isso é fator sine qua non com relação a esses resultados. A primeira pergunta para você, e eu quero, gente, por favor, eu quero que vocês façam muitas perguntas para o Matias, porque a gente tem dúvidas com relação a vender, né? E uma coisa bem legal é o seguinte, que ele tem muitas respostas aqui que vão nos ajudar até para alavancar. Clica no aviãozinho, manda coraçãozinho, manda joinha e faz perguntas pra gente aí, porque hoje a gente vai falar como vender mais na era da hiperconcorrência. Matias, como vender mais na era da hiperconcorrência? Maravilha, Alessandra. É muito importante as pessoas, para primeiro entender que nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. E eu não estou falando da situação do corona, não é isso. Estou dizendo do momento ímpar exatamente porque nós estamos vivendo um momento da era da hiperconcorrência. Até 2000, no ano de 2000 era considerado, quando a gente estuda a história das vendas, até o ano de 2000 era considerado alta concorrência. De 2000 para cá foi considerado hiperconcorrência. E nós temos 2 caminhos. O primeiro caminho é o caminho da venda que a gente chama de venda transacional, ou a venda tradicional, onde o foco do vendedor era muito mais focado na venda, no produto, no seu negócio e na comissão. Esse caminho está fadado ao fracasso. É um caminho que, depois do corona, então, já era. É um caminho que está fadado ao fracasso com os dias contados. E nós temos um outro caminho, que não é um caminho novo, mas eu vou dizer que para o brasileiro é novo. Por que novo? Porque existe uma diferença entre eu falar, por exemplo, consultor de vendas, e eu entender o real significado disso na prática. E é muito importante para quem está nos assistindo hoje que o sucesso ele vem para aquelas pessoas que primeiro aprendem, que é o que vocês estão fazendo hoje, aprender, e depois aplicar e fazer. Não adianta você ouvir aqui se você não colocar isso em prática, não vai resolver. E o outro caminho é o que nós chamamos de vendas consultivas, que é o futuro das vendas. Hoje, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, surgiu um termo um pouco diferente. Alguns chamam de vendas consultivas 2.0 e outras pessoas chamam de o vendedor empreendedor, que é o quê? Nesse novo caminho, o vendedor ele se posiciona como parceiro estratégico do seu cliente, percebendo o valor percebido pelo cliente naquela solução e não focado no preço. Para as pessoas, para ficar um pouco mais simples, eu vou falar sobre mim. Por exemplo, eu não tenho carro e provavelmente não terei, não é uma prioridade para mim.
Mas tem uma coisa que eu não abro mão, que é usufruir do conforto que um carro me proporciona, segurança, conforto, agilidade. Então, hoje eu usufruo de tudo isso sem ter carro. Como? Usando Uber. Ou seja, eu tenho toda a experiência que alguém que tem um carro tem sem ter um carro. Então, o que acontece? Nessa era da hiperconcorrência, o cliente ele quer simplesmente ter a experiência que aquele produto proporciona sem necessariamente comprar. Então, é muito mais, mudou-se o foco. O foco não é mais o produto, o foco é a experiência. Então, esse talvez seja o maior diferencial e as pessoas precisam estar atentas a isso. E aí já fica uma pergunta. Qual que é a experiência que você tem proporcionado para os seus clientes, não só na aquisição do produto, no momento da aquisição, mas no momento da utilização? Porque é muito simples a gente ficar preocupado em entender o cliente bem quando ele vem na nossa loja. Mas eu empurro nele um produto que ele acredita naquela hora que ele vai precisar, só que quando chega na casa dele ele descobre que não ia precisar. Vamos pensar o seguinte, antes dessa era, desse momento do isolamento social, você se importa em falar para mim quantas vezes você vai no cabeleireiro por mês? Então, eu procuro ir uma vez por semana, pelo menos no cabeleireiro. Uma vez por semana, ou seja, no mínimo 4 vezes por mês. No mínimo 4 vezes por mês. Então, olha só, vamos imaginar que você decide, então, você recebeu um convite para ir para um casamento. E aí você vai até uma loja, escolhe aquele vestido luxuoso, chique, caro, e você fica extremamente empolgada, extremamente feliz com a aquisição, porque você vai num casamento, né, com seu esposo. E aí quando você chega na sua casa toda empolgada com o vestido, você descobre que você não tem um sapato adequado para usar com aquele vestido. A gente nunca tem um sapato sem comprar um novo sempre. Exatamente. E aí você descobre que o seu penteado de cabelo ou a maquiagem que você tem ou que você havia escolhido não tem nada a ver com o vestido. Ou então que a roupa que o seu esposo vai usar não tem nada a ver com o seu vestido. Como que você se sentiria? Desconfortável, incomodada, talvez incomodada, desconfortável, frustrada. Então você teve uma experiência maravilhosa na hora de comprar o vestido, pareceu positiva, só que quando você for usar o produto você não se sentiu bem sucedida. Entendeu a ideia? Entendi. Então o vendedor agora nessa era da hiperconcorrência ele tem uma visão sistêmica. Senhora Alessandra, a senhora tem um sapato apropriado para usar com esse vestido? Não tenho. A senhora já parou para pensar em que tipo de maquiagem a senhora vai usar? A maquiagem que a senhora tem, o penteado que a senhora imaginou, combina com esse vestido? A roupa que o esposo da senhora vai utilizar no dia do casamento tem a ver com esse vestido? Não vai ficar muito destoante? Talvez a senhora muito elegante, muito social, e o esposo da senhora talvez um traje mais para o esporte fino? Ou seja, ele está preocupado com o todo e o impacto que essa solução vai ter na sua vida como um todo. Esse é o futuro das vendas na era da hiperconcorrência. Me fiz claro? Perfeito, Matias. Agora deixa eu te fazer uma pergunta ousada, porque você não é só uma pessoa que trabalha com vendas. Como desenvolver nas nossas equipes comerciais, né? Nesse momento, não precisa nem ser nesse momento. Vamos pensar que passou a pandemia, voltou tudo mais ou menos ao normal, que a gente também sabe que não vai voltar tudo ao normal. Como desenvolver esta característica de consultor empreendedor com essa visão sistêmica, entendendo que a pessoa que compra o vestido precisa ter um sapato combinando, que vai combinar com a maquiagem, com o cabelo, e precisa combinar com o par que ela vai estar juntos. E vai ter que estar adequado ao ambiente onde ela vai estar inserida, porque de repente vai comprar um vestido totalmente cheio de paetês, cheio de brilhos, extremamente luxuoso, e a festa é uma festa mais simples. Vai se sentir também desconfortável e frustrada com essa festa. Agora, entendi a lógica que você trouxe, foi super didático na explicação. Agora me conta, como desenvolver na nossa equipe pessoas que trabalham conosco essa característica do consultor empreendedor? Perfeito, ótima pergunta. Quero fazer uma colocação antes.
Porque esse momento agora trouxe para nós uma expressão chamada darwinismo profissional. Se a gente pegar lá, na época que a gente estudou um pouco sobre a evolução natural das espécies, a gente aprendeu sobre isso, que sobrevive melhor aquele que melhor se adapta. É um momento de adaptação. Então vai sobreviver aquele que melhor se adaptar. Um ponto muito importante, principalmente para essa área de vendas, Alessandra, é que todas as outras áreas as pessoas desejam se tornar. Por exemplo, você já viu algum caso de algum pai torcendo para que o filho dele vire vendedor? Ou já viu algum caso de alguém dizendo assim, olha, eu estou estudando, eu vou me formar em direito, vou me formar em medicina porque eu quero ser um ótimo vendedor? Não, não é as pessoas opção. No Brasil, a maioria das pessoas se tornam vendedor, não é por escolha, é por fracasso. Eu me fracassei em tudo que eu tentei e agora eu venho para a área de vendas. Só que as pessoas não trazem junto um comportamento de, para eu me tornar um médico, eu vou ter que estudar aproximadamente 10 anos. Para eu me tornar um advogado, eu vou ter que estudar aproximadamente 5 anos. Só que eu quero virar um vendedor extraordinário de alta performance em 30 dias. E é cobrado por isso muitas vezes. Exatamente. Então, talvez o primeiro passo, eu vou falar de alguns passos aqui importantes de como você pode se tornar um vendedor empreendedor, esse vendedor consultivo de verdade, um verdadeiro consultor de vendas. Mas o primeiro passo, a coisa mais importante que as pessoas precisam colocar na cabeça delas e fazer disso uma crença fortalecedora, impulsionadora é: eu preciso me especializar. Não há mais espaço para amadores. Então eu preciso de fato estudar muito. Eu postei lá no meu Instagram um carrossel sobre 7 livros que você precisa ler para se tornar um vendedor de sucesso. Muita gente me chamou no particular encantado. Eu fiquei feliz, é claro, mas ao mesmo tempo muito triste, porque são livros antigos da área de vendas. Armas da persuasão. Exatamente. Que as pessoas nunca leram. E são pessoas que estão na área de venda há 20 anos. Gente, não tem lógica. É como você ter alguém que trabalha, por exemplo, como psicólogo, e você perguntar para ele sobre Jung e ele falar que nunca ouviu falar de Jung. Exatamente. É apavorante. Entende? Não tem lógica. Então não tem como alguém que está inserido nesse mercado. O primeiro passo, Alessandra, é estudar muito, como qualquer outra profissão. Se você não estudar, você vai continuar como amador e não há mais espaço para os amadores. Perfeito. Esse é o primeiro passo. É o que a gente sempre fala para os nossos alunos, né? Então, assim, hoje, uma coisa bem interessante é a gente saber que o vendedor, o consultor, ele pode ter excelentes resultados. Não é do dia para a noite, não é em 30 dias, ele precisa construir o relacionamento com as pessoas, para que aí, então, as pessoas comecem a confiar, porque venda hoje é a pessoa sentir confiança no seu produto, no seu serviço, no seu processo. Depois que ele adquire a confiança, aí, então, você vai conseguir fazer vendas maiores. Começa com uma vendinha pequena, depois você vai aumentando. E eu sempre falo isso para minha equipe, até a Fernanda que está aqui, né, que é uma das minhas consultoras, né, a minha coordenadora de vendas, na verdade, Fernanda está te assistindo aqui, mandou um joinha aí. E a gente trabalha muito forte nessa questão da relação, porque a relação ela é fundamental. E o mais importante, hoje o vendedor, se me permite dar uma palhinha aqui nesse sentido, ele precisa de tecnologia, ainda mais nesse momento de reinvenção, né, Matias? E eu acho que isso é interessante, assim. Como é que nós vamos trabalhar agora com esse novo modelo de processo? O processo de venda mudou. Magazine Luiza está aí despontando no Brasil, ensinando, fazendo lives, Luiz Helena, né? Fazendo lives, compartilhando conteúdo, orientando pequenos empresários para que eles aprendam a trabalhar com e-commerce, com online e assim por diante. Me conta aí, qual vai ser a estratégia, quais são os passos que os empreendedores precisam ter, porque a gente não tem só Magazine Luiza no Brasil, Americanas e empresas grandes que trabalham com um e-commerce muito forte, né? Nós temos pequenos negócios de pessoas que são donos do negócio, mas que não utilizam uma tecnologia
para favorecer a venda. Então, compartilhe um pouco comigo o que você está sentindo desse mercado, como que você acha que esses empreendedores, eles precisam se reinventar, enfim, né? O processo mudou, como que as pessoas podem se adaptar e adaptar os seus negócios? Perfeito. A segunda pergunta, eu coloquei aqui alguns tópicos, até anotei aqui para eu poder falar para vocês. E o segundo tópico, nós vamos focar exatamente nisso que você falou, que é extremamente importante. Antes desse segundo, quero falar uma coisa. Primeiro ponto muito importante, crucial, desenvolver a habilidade de fazer perguntas. O vendedor que se posiciona de maneira estratégica, como parceiro estratégico, ele tem que ter uma habilidade enorme de fazer perguntas. É só você se perguntar, e aí talvez as pessoas que estão nos assistindo, perguntar o seguinte: por quanto tempo eu conseguiria manter um diálogo com alguém apenas fazendo perguntas? Perguntas assertivas. A maioria das pessoas tem uma dificuldade enorme de fazer perguntas assertivas. Se eu não consigo fazer perguntas assertivas, eu não entendo a real necessidade do meu cliente, e aí corre o risco de eu vender um produto que não faz sentido, que foi exatamente aquilo que eu mostrei para você. Quando a moça fez uma série de perguntas sobre a maquiagem, sobre o sapato, sobre o seu cabelo, ela descobriu uma necessidade sua, talvez, que não era aquele vestido inicial que ela estava pensando em vender. Uma segunda coisa que tem tudo a ver com isso com o que você falou é criar conexão com o cliente. Identificar o perfil do cliente, entender a real necessidade do cliente. E aí entra muito essa questão que você mencionou. Por quê? Hoje nós temos tudo na nossa mão. Um exemplo muito simples, eu recebi essa semana, uma pessoa me chamou no direct do Instagram e perguntou para mim se eu tinha interesse em adquirir um software de gestão imobiliária. Como que alguém me manda um direct solicitando se eu tenho interesse num software de gestão imobiliária, se ele tivesse entrado no meu perfil, olhado as minhas fotos, as minhas postagens, a minha biografia, ele entenderia que eu atuo inteiramente na área de desenvolvimento humano e treinamentos. Perfeito. Então, eu tenho tudo na mão, mas a preguiça não deixa. A maioria dos vendedores, eles vão visitar o cliente, eu pego o telefone para fazer uma ligação para o cliente, sem entrar no site do cliente, sem ver qual que é a missão, a visão do cliente, o segmento do cliente, os prêmios que esse cliente ganhou, processo talvez que esse cliente recebeu, ou entrar lá no Facebook dele, verificar a área que esse cliente trabalha, pensar, poxa, qual seria a maior dificuldade desse cara? Quais seriam as preocupações desse cliente, as dores desse cliente, quais seriam os sonhos, o que motiva esse cliente? A maioria das pessoas não fazem isso. E é uma coisa simples, às vezes a pessoa passa o dia inteiro aqui no celular, mas não usa isso aqui como uma ferramenta para atingir resultados. Então, talvez, é claro, vai avançar muito para essa questão do marketing digital, as empresas vão se tornar cada vez mais digitais, e as pessoas que não tiver familiaridade, facilidade, serão descartadas, mas o vendedor que não souber usar o WhatsApp, gente, vamos imaginar, por exemplo, eu pego aqui seu WhatsApp, e quando eu entro ali no seu perfil, eu já consigo ter uma noção de quem é a Alessandra simplesmente pela foto do perfil. Faz sentido? Com certeza, com certeza. E hoje, não só o WhatsApp, né? Hoje nós temos o Telegram também, que cresceu enormemente depois que a gente entrou em um período de quarentena, de isolamento. Subiu muito. Pessoas que você nem imaginava que não estavam no Telegram, aparece ali, ó, fulano entrou no Telegram, pessoa tal entrou no Telegram. Disse, nossa, mas ainda não tinha entrado no Telegram, né? Então, hoje eu tenho um grupo de 400 pessoas no Telegram, até tem o link na bio aí para quem quiser participar do grupo. A gente compartilha muito conteúdo ali, e quando acontecem as lives é o grupo que recebe essa questão toda. No primeiro momento é o grupo preferencial que acaba recebendo tudo, né? Agora, Matias, você trouxe várias dicas, várias ideias aí, e assim, ó, eu sei que você tem um passo a passo de estratégias assertivas de vendas, né? Porque é uma coisa muito interessante, porque tem gente que vende sem vender, que é o tal do seeding, né? E tem outras pessoas que tentam vender a vida inteira e não conseguem vender uma caneta. Eu sempre falo, né? Quanto vale essa caneta? Depende, né? Ela pode não valer nada e nenhum significado, mas se eu não tiver uma caneta e tiver que assinar um contrato de R$1 milhão, ela pode valer muito, eu posso pagar muito caro por essa caneta. Então, a primeira coisa é a gente entender a dor do cliente, né? Qual é a dor para você poder fornecer o analgésico?
Agora, passa para nós aí algumas dicas brilhantes, né? Nesse dia que você está disponibilizando aqui para a gente fazer a nossa live, de estratégias assertivas de vendas em época de Covid-19, em épocas de inovação tecnológica, de mudança no futuro do trabalho e mudança comportamental nas pessoas para que elas entendam que o mundo não será mais o mesmo nunca mais. Ótimo. Tem um monte de estratégia, mas uma coisa que eu gosto de falar muito, Alessandra, é que quando nós vendemos pensando na comissão, nós ganhamos comissão. Quando nós vendemos pensando no cliente, nós ganhamos fortuna. E essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm e que agora vai mudar. Por quê? Porque nesse momento as pessoas só compram aquilo que elas precisam, mais do que nunca. Por quê? Porque ninguém está mais disposto a ficar gastando dinheiro à toa, porque ninguém sabe o que vai acontecer para o futuro. Perfeito. Então, quanto mais eu estiver focado no cliente, demonstrar interesse genuíno pelo meu cliente, mais assertivo eu serei. Quando a gente estuda, por exemplo, sobre constelação sistêmica, constelação familiar, que é algo que eu gosto bastante, a gente precisa entender qual que é o nosso papel. Por que venda é algo tão extraordinário? Porque quando eu me posiciono diante de você, eu estou numa postura de servir você. E se eu estou numa postura de te servir, o primeiro interesse não são os meus interesses, são os seus interesses. Então eu preciso entender de fato o que você precisa, a sua real necessidade, e eu preciso tirar um pouquinho o foco da minha comissão, do meu produto, porque senão eu não consigo agregar valor para o meu produto e para a minha solução. Então talvez o maior desafio das pessoas agora será, eu preciso demonstrar interesse pelo meu cliente. E isso vai ser um grande desafio, por quê? Porque muitos vendedores agora estão totalmente sem dinheiro. Totalmente sem dinheiro. Por quê? Porque está aí... Desesperados por venda. Desesperados. Então agora que o mercado começou a voltar, por exemplo, em Cuiabá, desde ontem, das 9 às 16, o mercado está aberto, o mercado convencional. O vendedor está desesperado, o empresário também desesperado para vender. E é natural então que o radar dele esteja voltado para onde? Para a necessidade dele, e não na necessidade do cliente. E aí eu corro o risco de me posicionar diante do meu cliente como alguém desesperado, tipo, Alessandra, pelo amor de Deus, eu preciso do seu dinheiro, porque eu tenho conta para pagar, porque eu estou um mês sem trabalhar. E aí, mais uma vez, o meu radar está voltado para o lado errado. E aí, quando você faz isso, o cliente sente que você não está demonstrando interesse genuíno por ele, não cria verdadeira conexão, não cria confiança e você perdeu a sua venda. E uma coisa interessante, sabe, Matias, dentro dessa linha que você fala, muitos clientes me procuram para eu fazer mentoria, para perguntar dos meus cursos específicos, e eles vêm me perguntar, Alessandra, o que você acha que eu devo fazer? Eu poderia dizer assim, olha, compra esse curso de R$5.000, compra essa mentoria de R$15.000, que é isso que vai solucionar o teu problema. Para mim ficaria muito fácil dizer isso, porque eu tenho a confiança daquela pessoa. Agora, no momento que eu ofereço um produto e eu vendo para ela algo que ela não precisa, ela vai se dar por conta e ela não compra nunca mais de mim. Então, inúmeras vezes eu falei para o meu cliente, olha, isso aqui vai bastar para ti. Vou te dar um exemplo super simples. Uma cliente lá do Rio de Janeiro, ela entrou em contato comigo e ela disse, Alessandra, eu já fiz tanto curso, eu queria trabalhar meu autoconhecimento, queria buscar o meu desenvolvimento, eu queria ver o que eu podia fazer para eu começar a trabalhar, para eu colocar em prática. E ela assim, eu acho que eu tenho que buscar algumas coisas dentro de mim, entender o meu perfil e tal. Eu disse assim, isto vai te custar R$97. E ela, como? Eu tenho um curso de analista comportamental de 2 noites que eu vou estar dando agora em época de pandemia, onde você vai pagar R$97 por esse curso e vai ter uma avaliação de perfil, vai estar 2 noites e depois que ficar mais claro para você o que você deseja, aí sim você vai decidir o que você vai comprar. Mas eu não te conheço, eu quero te conhecer para poder te ajudar a escolher o produto certo para você. Então, muitas vezes, não vender o produto mais caro não significa que você não seja ruim, bom de venda ou que você seja ruim de venda. Significa que você está preocupado com a solução correta para o teu cliente, sem que ele muitas vezes se prejudique ou compre
algo achando que vai ser a oitava maravilha do mundo, mas não atende à necessidade dele. Eu trago um exemplo, assim, uma vez eu e meu marido tinha um sonho de ter uma tal de uma BMW aí, né? Eu disse, meu Deus do céu, tá bom, vamos comprar a dita da BMW. Tá, um carro esportivo e tal. Gente, foi o pior negócio que a gente já fez na vida. Porque era o sonho da BMW, estava com a BMW, mas não era um carro que atendia a nossa necessidade. E tinha um porta-mala muito pequeno, era um carro esportivo, era muito veloz, eu gosto de andar mais devagar, daí eu me senti insegura para dirigir o carro. E a gente não ficou 3 meses com o carro e a gente optou por vender o carro, porque a gente fez uma compra errada. A gente muitas vezes comprou por impulso, por achar que aquilo ia ser bom para nós, mas a gente não entendeu a dimensão da compra e foi o nosso grande erro. Foi nesse sentido de comprar um carro e foi um exemplo que eu posso te trazer, né? Então, muitas vezes você compra algo porque você acha que é o melhor e, na verdade, não é o que vai te atender. E o papel do consultor e empreendedor, das vendas consultivas, é você captar o maior número possível de informações do teu cliente para evitar que ele cometa esse tipo de erro. Porque nessa brincadeira, tu tem investimento em imposto, né, do veículo, em seguro, em, sei lá, várias outras coisas aí que envolvem os custos de um carro. Então, assim, perceba que isso aí foi o prejuízo no bolso por uma má compra, mas não por intenção do vendedor, foi uma alternativa nossa nesse sentido, mas que, na verdade, se nós tivéssemos explorado um pouquinho mais o conceito da nossa necessidade, a gente teria percebido naquele momento que aquele carro não atenderia a nossa expectativa, né? Perfeito. Alessandra, a gente volta em 2 questões. A primeira é aquela que eu falei lá em cima, a habilidade de fazer perguntas. E um outro aspecto muito importante é a necessidade que agora o cliente tem, que o vendedor ele consiga criar soluções personalizadas. Esse produto de maneira geral, solução geral, genérica, não funciona mais. Se as pessoas não pararem de fato para poder entender aquilo que faz sentido para você, criar uma solução personalizada, tendo essa visão ampla, como esse parceiro estratégico mesmo, pode acabar com todo o negócio. Você foi falando, eu fiquei pensando, por exemplo, eu atendo muitas empresas do ramo do agronegócio, que faz investimentos de 7 milhões, 2 milhões, nessa parte de compras e vendas e tudo mais. Então vamos imaginar você, por exemplo, que um vendedor ele está vendendo aí um software para a área de TI. Só que ele não para pensar, por exemplo, o impacto que esse software vai ter lá no financeiro, lá no administrativo, lá no RH. Então talvez aquela solução que ele está propondo, por mais que pareça linda, pode ser algo que vai acabar com o negócio do cliente. Que é exatamente o que aconteceu com você. Se ele tivesse perguntado, são casados, têm filhos, quando vocês viajam costumam levar muita bagagem, ele já entenderia que talvez aquele carro não fosse muito bacana. Vocês gostam de correr, o carro muito veloz? Não queremos um carro veloz. Precisamos de um carro com porta-mala maior. Nós temos 3, 4 filhos. Ele teria entendido rapidamente. Uhum. Mas como ele não estava preocupado com uma solução personalizada e simplesmente vender alguma coisa, ele cometeu um erro. Então, essa é talvez um dos grandes desafios, mais um desafio que a gente tem, e o vendedor tem, é que de fato criar soluções personalizadas. E aquilo que é personalizado pode ser algo que vai sair 10 vezes mais barato do que aquele produto inicial que eu gostaria de vender. E aí você fala, tá, e aí, meu amigo? E aí, venda exatamente aquilo que é a necessidade do cliente. E se você entender, inclusive, que a sua solução não é a melhor solução para o seu cliente, você tem que alertá-lo disso. Isso é ser um parceiro estratégico do seu cliente. Ainda que ele não compre de você agora, mas quando você se posiciona dessa forma, ele cria uma confiança em você e amanhã ou depois ele volta para comprar porque ele fala, cara, nenhum vendedor na minha história se posicionou dessa maneira de mostrar para mim de fato que aquela solução não era melhor para mim no momento. Confiança é aquilo que você falou bem no início. Vender é relacionamento. Você conhece algum relacionamento duradouro que não é pautado na confiança? Não. Não existe. Não existe. Então a palavra da vez é confiança. Confiança.
Relacionamento. Vamos dar um oizinho pro Nedir Marchiolio, que está dando um oi aqui pra gente. O Sávio Coach, Nedir, né? Querido, tudo bem? Raquel, boa noite. Bonitinho, a Joyce, a Janine Beltraminho, o Antônio, que entrou aqui, Wagner, a Alessandra Tronco, Kátia Balbinot, Rizzi Guerra, que falou do marketing aqui, você já respondeu, Marcos, Patrícia, Luiz, Eridan. Nossa, que maravilha, muito maravilhoso ver todo mundo aí, né? Matias, maravilha. Para que a gente possa, assim, dar o direcionamento aqui do encerramento da nossa live, porque infelizmente a gente só tem menos de 1 hora, né? Sim. Quais são, assim, as dicas que você pode dar para as pessoas para que elas olhem para o seu negócio, além de todas as dicas que você já nos proporcionou hoje, para que elas olhem para o seu negócio e entendam que se não houver esse novo canal de comunicação, essa nova forma de abordagem, que se as pessoas realmente não mudarem em comportamento, e a gente está falando agora de comportamento, vai perder muita oportunidade, porque muitas vezes a pessoa prefere ir lá e comprar o seu produto na internet, escolher correio entrega, transportadora entrega, e a gente recebe pronto, sem nem contato com o vendedor que não é consultor, que está despreparado. Compartilha com a gente aí mais algumas ideias e algumas dicas para o pessoal. Ótimo. Quando a gente fala de venda transacional, a venda transacional é exatamente isso. Eu sei o que eu quero, eu sei onde tem o que eu quero, e eu sei, inclusive, o lugar que vende mais barato. Se eu sei o que eu quero, onde tem, inclusive quem vende mais barato, para que eu preciso do vendedor? Tu não tá buscando um vendedor, tu está simplesmente comprando, né? Exatamente. E esse tipo de venda só está aumentando. Se você pegar, por exemplo, entra no Walmart, entra no Carrefour, Extra, C&A, Renner, deixa eu ver o que mais aí. Americanas. Para você achar um vendedor ali dentro, é quase um milagre. Se você precisar de uma informação, você tem que andar a loja inteira. Por quê? Porque é o estilo de venda transacional, que é o cliente, ele sabe o que quer, aonde tem e onde é mais barato. Então não precisa do vendedor. Não precisa. Só que quando a gente volta, por exemplo, principalmente para quem trabalha com vendas complexas, é uma notícia boa aí para quem é vendedor, tá? Não se desespera, não. Para quem trabalha com vendas complexas, produtos caros, produtos que têm uma variável maior... Apartamentos, casas... Apartamento, casas, imóveis, tudo isso, ainda tem muito mercado, que é o que a gente chama de venda B2B, só que precisa desse vendedor consultivo, que entenda a real necessidade. Pode falar. Que seja técnico também, que entenda muito do produto, né? Que entenda muito do produto, que consiga construir conexão com o cliente, relacionamento, que consiga entender a real necessidade do cliente e que consiga agregar valor. Então, cada vez mais vai se tornar comum, Alessandra. O que o empreendedor tem que entender, e aí ele tem que olhar para o mercado, porque é simples. É só você olhar para fora e você vai ver que as empresas que vão fechar mais rápido e que vão quebrar mais rápido são as empresas que têm esse estilo de venda tradicional. Que agora na quarentena, o cliente ele entendeu que ele não precisa ir lá para comprar. Então vamos pensar o seguinte, você continuou comendo durante o isolamento social? Sim, comeu? Bastante, mais ainda. Bastante, inclusive, talvez até mais do que antes. Só que você talvez se você foi no supermercado, você foi pouquíssimas vezes. Você acabou encontrando soluções, olha só quem está aqui comigo aqui na live, ó. Olha aqui. Olha só, a minha cachorrinha de vez em quando aparece também. Deixa eu colocar ela aqui embaixo aqui. E aí o que acontece? O consumidor não só, porque a gente fala muito do empresário que descobriu que dá para trabalhar home office, que não precisa mais de grandes estruturas, a gente fala muito do empresário, mas a gente esqueceu também que o cliente também descobriu que ele não precisa mais se deslocar para poder conseguir o produto que ele quer, para ter uma necessidade atendida. Então são duas vertentes. E aí talvez o empresário, o vendedor, ele precisa começar a olhar para o comportamento dele, o quanto mudou, e fazer um paralelo com o comportamento do cliente dele. Porque se o meu comportamento mudou, eu ia na loja antes, agora eu não vou mais. Eu tinha medo de comprar pela internet, agora eu não tenho mais.
Eu tinha medo do delivery, agora eu não tenho mais. Eu não tinha aplicativo, por exemplo, do iFood, agora eu tenho. Eu não tinha o aplicativo do Uber, agora eu tenho. Ou seja, se alguma coisa mudou na minha vida, mudou também no meu consumidor. E aí a gente precisa de fato entender isso e fazer os ajustes necessários. Para muitos empresários, muitos. Talvez a palavra de ordem é treinamento, treinamento, treinamento. E aí tem gente que fala, Matias, você fala isso porque você quer vender treinamento para os caras? Não. Se não quiser comprar de mim, pode comprar de quem quiser. Pode assistir de graça como uma live como essa aqui, não tem problema. Mas se os empresários não investem... Ai, Matias, mas eu estou lascado porque eu estou sem dinheiro, como é que eu vou investir na equipe? Então você vai falir. Simples. Porque se você não abrir a sua missão, a sua visão e não ampliar também a visão dos seus vendedores para entender esse novo momento, ferrou. E a ferrou. gente pode ter desculpas ou resultados, né? Nunca os dois. É tudo questão de escolha, né? O que você escolhe? Você escolhe ser vítima ou protagonista dentro dessa cena como um todo? Matias, você tem algum curso online de vendas? Você chegou a gravar alguma coisa nesse sentido, até para poder compartilhar com o pessoal? Ótimo, obrigado. A partir do dia 5, a gente começa um desafio em vendas, são 7 dias com treinamento de vendas, exatamente sobre isso. O desafio chama Vendedor Especialista. Para ajudar as pessoas a entenderem que agora de fato eu preciso me especializar enquanto vendedor. E nós começamos já desde a semana passada gravar um treinamento que terão cerca de 13 módulos, 13 aulas. Olha que bacana. Que é um treinamento presencial que a gente tem, chama O Segredo das Vendas. É um treinamento no qual eu já treinei mais de 2.000 pessoas e que são exatamente essas técnicas de como eu me torno um verdadeiro vendedor consultivo e como eu vou usar todas essas técnicas para prospectar cliente, criar conexão com o cliente, saber de fato apresentar uma solução, entender a real necessidade do cliente, agregar valor para a minha solução, negociar, lidar com objeções e por final agregar valor e fechar. Então serão 13 aulas online, comecei a gravar agora, está sendo divertido, porque eu digo que eu estou me sentindo um ator global, né? No começo você fica verde, com medo, inseguro, porque é uma coisa nova, e aí depois você começa a divertir, então está sendo bastante divertido. Agradeço você pela oportunidade de poder falar sobre isso. O nosso treinamento chama O Segredo das Vendas e eu costumo dizer com maior segurança que é um dos melhores treinamentos de vendas do país. Eu tenho certeza que vai agregar bastante. Nossa, quero ver depois. Vai me mandar um link aí para eu assistir. Vou ficar muito Mando sim. Vai ser um prazer. Matias, assim, maravilhosa todas as suas contribuições. Eu espero poder estender o convite para que você possa vir mais vezes, né? Assim que as lives derem uma suavizada ou não sei, né? Eu tô um pouquinho distante das lives, até por opção, como eu falei, de estratégia de negócio mesmo. Tem me demandado muitos cursos, os treinamentos, as masterclasses, e organizar isso demanda muito mais do que estar fazendo lives, né? Porque aí a gente tem um público muito maior lá no privado, né? Eu digo no privado com um grupo super fechado. Então, eu acabo desfocando um pouquinho do Instagram, mas quero voltar a fazer assim que possível também. E também já estender o convite para que você, assim que você tiver com o teu treinamento redondinho aí, a gente possa divulgar o teu treinamento, a gente possa compartilhar o link para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais. Para falar contigo, essa galera aí que está interessada em como vender mais, melhor, essa coisa, como é que essa galera te procura aí? Perfeito, querida, obrigado. Uma das formas é me seguir no Instagram. Eu compartilho muita coisa sobre vendas no Instagram, sobre comunicação voltada para vendas, sobre inteligência emocional voltada para vendas. Então, no meu Instagram é um canal bacana, porque eu compartilho coisas todos os dias. É só colocar @davilsonmatias. Eu tenho um canal também no Telegram, uma comunidade no Telegram, que chama Viva o Extraordinário. Basta as pessoas entrar lá no Telegram e naquela lupinha de busca digitar lá Viva o Extraordinário. Vão me encontrar, eu compartilho muitas coisas lá. Inclusive essa live nossa vai estar disponível lá. Eu sempre... a minha equipe está editando todas essas lives, elas vão para o canal no YouTube e elas vão para o Telegram, inclusive com um resumo dos melhores momentos.
Então a gente compartilha tudo lá, bem legal, e também muita coisa sobre vendas, e vai ter muitos links, cada vez mais a gente está compartilhando coisas sobre vendas lá também para poder agregar. Nossa, que legal. Vou pedir para minha equipe entrar lá no grupo para que possa absorver um pouco desse conhecimento, porque quando eu te conheci, a primeira vez que eu conversei contigo por telefone foi justamente para saber como é que você faz para vender tanto, né, cara? Então Sim. foi isso assim que a gente entrou. Então eu te agradeço imensamente a oportunidade, né, da gente estar aqui de novo. Abro a oportunidade para que você esteja junto com a gente, né? Em algum momento que a gente possa, em outro momento, estarmos juntos presencialmente, depois que passar toda essa situação, né? Então a Fernanda já está dizendo aqui com certeza, Fer, entra aí no grupo do Matias, ó. Vai ser um privilégio ter você lá, tá? Ela falou que já está lá. Quando é coisa boa, a gente tem que compartilhar. Quando são pessoas sérias, que trabalham de verdade, com o coração, com a alma, a gente tem que apoiar. E é esse o nosso papel aqui, né? Trazendo profissionais, todos que me acompanham sabem que eu trago profissionais fora da curva, profissionais de alta performance que realmente se doam, né? Tem uma entrega maior e que entendem que a venda é uma consequência do relacionamento. Por isso que a gente está fazendo esse relacionamento aqui. Matias, quer deixar um recado geral para a galera aí? Fica à vontade, depois pode se despedir, que aí a gente faz o encerramento da nossa live. Maravilha. Só eu posso fazer um convite rapidinho? Claro que sim. Assim que eu terminar com você, eu tenho uma outra live sobre comunicação e inteligência emocional. É bacana, inclusive você vai ter um curso aí de comunicação, é isso? Uhum, comunicação assertiva. É bom que eu já vou fomentar o povo aqui depois para poder conhecer o seu curso, que eu vou falar sobre comunicação e inteligência emocional, porque as duas coisas andam de mãos dadas, né? Uhum. Vou falar um pouco sobre isso e quero simplesmente te agradecer imensamente. Foi um privilégio estar com você. Eu espero que você tenha um desejo muito grande de poder participar com você presencialmente em alguma coisa. Como eu mencionei para você naquela vez que nós falamos sobre inteligência emocional, eu formatei um seminário de inteligência emocional de 3 dias com o nome Ressignificar, e você já está previamente convidado. É claro que eu vou fazer isso de maneira formal, para poder a gente participar junto. Tenho certeza que vai ser algo extraordinário. Fico à sua disposição e digo para você sim que eu também quero convidar você em outro momento, ou para uma masterclass, ou então para uma outra live, para a gente poder agregar. E só queria finalizar uma coisinha rápida que você falou no começo, que eu queria ter falado na hora, acabei esquecendo. Parabéns por essa visão que você tem. Eu tenho uma visão muito parecida. Eu vejo muitas pessoas que... fulano é meu concorrente, então eu não falo com fulano, eu não assisto nada de fulano, eu não participo nada de fulano. Eu participei de formações em coaching com a maioria dos meus concorrentes. É verdade. Eu vou lá, aprendo muito com os meus concorrentes, não os vejo como concorrente, porque quando a gente coloca a palavra concorrente, parece inimigo. Uhum. E muita gente, por ter um modelo mental voltado para isso, se limita de aprender com o concorrente. Uhum. Gente, talvez a maior fonte de aprendizado, primeira, os seus clientes, em especial os insatisfeitos, porque eles botam a boca no trombone e você tem a oportunidade de evoluir. Segundo, os seus concorrentes, porque uma das coisas que mais faz a gente crescer é inovar. E se você não tem concorrentes para te pressionar ou para você observar o que está fazendo diferente e inovar, você não cresce. Então, ao invés de você olhar para os seus concorrentes como inimigo, faça como a gente está fazendo, a gente aprende muito um com o outro, estamos aqui nos fortalecendo, crescendo juntos, e é um privilégio, Alessandra, encontrar pessoas que têm essa mente aberta como você. Gratidão. Estamos juntos, gratidão. Depois eu vou salvar nossa live aqui, vou compartilhar nos stories. Então, o Matias, como ele falou, ele faz um resuminho depois e compartilha lá no grupo do Telegram. Repete, por favor, o nome do grupo do Telegram para a galera que entrou agora. Viva o Extraordinário. Viva o Extraordinário. Então, vai lá para o Telegram, que ele vai compartilhar muita informação bacana. E uma até breve, então. Um abraço para todos que estiveram presentes, né? E a gente mudou um pouquinho o horário, a gente fez às 19 horas aqui, geralmente às 20h30, mas sempre tem uma galera entrando aqui, né? Então, muito obrigada. Vai ficar disponível 24 horas a nossa live. Compartilhe se você acha que vai ajudar alguém ou alguma pessoa com relação ao conteúdo. Sempre ajuda, eu sempre falo isso, né? E obrigada novamente pela oportunidade e logo, logo a gente vem com conteúdo novo aí, tá bom? Obrigada por tudo, um beijo grande, até breve. Beijo, tchau, tchau.